estamos de volta. E agora nós vamos falar sobre um tema que está sendo considerado o mal do século. Um estudo divulgado em abril desse ano relatou que, pelo Ministério da Saúde, revela que o excesso de peso cresceu muito nos últimos 10 anos, passando de 42% em 2006 para 53,6% em 2016. E esses quilinhos a mais na balança são fatores de risco de várias doenças. E hoje nós estamos recebendo aqui, tendo a ilustre honra de receber o endocrinologista Dr. Henrique Bueno para falar um pouco mais sobre esses probleminhas de saúde que o sobrepeso está causando. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse tema tão importante que é a obesidade. É verdade. As estatísticas vêm aumentando bastante, né, doutor, nos últimos anos, não é verdade? E Fortaleza, a gente também tem um ranking, não é isso? Isso. Fortaleza, dentro das cidades do Ceará, já é a cidade que tem maior índice de excesso de peso, né? Tanto sobrepeso como obesidade. Então já preocupa bastante e sendo ainda a capital do estado, a gente preocupa mais ainda porque a gente sabe que estilo de vida geralmente é mais corrido, então cuidado com a alimentação, tudo isso influencia muito na obesidade e no excesso de peso também. E também na importância que tem o tratamento dessa doença também. Interessante, né? Porque um lugar como Fortaleza, aqui perto de praia, podia ter uma vibe super saudável e tem aí esses índices super alarmantes, né? Que levam a gente a refletir principalmente sobre essa evolução do estilo de vida. Eu gosto muito dessa imagem que mostra aí, vou pedir para os meninos colocarem de novo, a evolução da espécie humana, chegando então até um estilo de vida de fast food, ou seja, daquelas comidas que a gente consegue comprar, que ficam prontas em 1 minuto, em 30 segundos, que a gente consegue também fazer em casa. Talvez pelo estilo rápido, de vida também, né? da pressa, né? Acaba que as pessoas começam a se alimentar de coisas que sedentarismo, né? Que também é um fator de risco. Pois é, eu queria entender assim, quais são esses, assim, se o doutor conseguiria enumerar assim, quais são esses fatores, o que é que leva a essa cidade como Fortaleza estar assim, então evoluindo nesses índices aí, né? Certo. Primeiro a gente tem que levar em consideração que a obesidade é uma doença. Então, existem fatores de risco que, dentre eles, o que mais tem é a superalimentação ou a hiperalimentação, que a gente fala, que é a alimentação não só em excesso, na verdade, mas a alimentação de forma errada também, né? Além disso, a gente também, um fator de risco muito importante é o sedentarismo. Então, na pressa do dia a dia, a gente acaba não realizando atividade física de maneira sistemática, que isso influencia muito também na manutenção do peso. Claro que, além disso, também influencia fatores genéticos e fatores hormonais, mas só que o mais importante é que a gente pode ir contra os fatores genéticos e contra os fatores hormonais com atividade física e com mudança de hábitos, principalmente de hábitos alimentares, né? Também. Isso aí. Verdade. Para quem está em casa e está aí um pouco na dúvida, doutor, como é que a gente poderia definir de uma forma bem fácil o que seria obesidade? A obesidade pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, é quando o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é superior a 30. Então, ele não é a única forma da gente medir a obesidade, só que é um índice que a gente usa para já enquadrar como obeso. Porém, a gente sabe que nem todo mundo que está acima do IMC 30 é obeso só porque está acima desse valor. Seria uma classificação mais inicial, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa que pesa aí 65, por exemplo, quilos, e tem 1,73 m de altura. Então, se você em casa quer ver mais ou menos a tua classificação, você vai pegar o teu peso e dividir pelo dobro da tua altura. E aí vou pedir para aproximar o que seriam então as categorias, né? E aí, em cima disso, como falou o doutor, acima de 30, né, doutor? Ele Isso. começaria num processo de sobrepeso inicialmente, não é isso? Isso. Aí, então, já a obesidade entra a partir de 30. De 25 a 30 entra no sobrepeso. E ela já pode é uma variar preocupação. de sobrepeso, obesidade leve, moderada, até mesmo a morte, né? Isso. A obesidade a gente divide, a classificação mais atual, a gente divide em obesidade grau 1, que é de 30 até 34,9, 35 a 40 grau 2, e a obesidade que a gente preocupa mais, que é a obesidade grau 3 ou mórbida, que é o MC é acima de 40. Existe também acima de 50 o MC a superobesidade, que já são obesidades que a gente preocupa muito, que necessita intervenções muito mais drásticas do que só alimentação e só atividade física também. E a questão da obesidade também, doutor, não é só a questão estética, né? São os problemas muito graves que elas causam, como a diabetes e a hipertensão, que elas são responsáveis por quase 70% das mortes no Brasil. Então, assim,
Não é estético, não é a roupa que não fica legal, é a saúde mesmo, né? Que compromete bastante. Não, com certeza, que a obesidade está relacionada com diversas doenças que desencadeiam outras doenças. É uma doença que a gente preocupa, mas que a preocupação maior é que ela vai desencadear outras doenças também. Entre elas, a diabetes tipo 2, ela tem grande relação com a obesidade. Então, por quê? Porque a obesidade ela gera uma resistência à insulina. E gerando essa resistência à insulina, geralmente pode ter até a consequência de gerar diabetes tipo 2. Além disso, a gente tem outras inúmeras complicações, entre eles problemas de coração, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, a formação das placas de ateroma, que são as placas de gordura que se formam nas artérias, que isso pode desencadear infarto, AVC. Os perigos da obesidade aí, ó. Isso, trombose e outros problemas que podem desencadear a obesidade. Então, a obesidade, a gente fala estético, a gente cuidar da obesidade, a obesidade não é só estético. A estética pode valer sim, mas só que é muito mais pela saúde do que pela estética. Verdade. Então a gente trabalha tentando diminuir esses índices de obesidade, que cada vez a gente vê que vai aumentando muito, mas só que para melhorar a qualidade de vida e não só com intuito estético, né? A pessoa que está em casa, doutor, fez aí, então, calculou o IMC e se espantou, vamos dizer assim, com o resultado. Mas só as como que pessoas ela que estão em pode casa. como que ela Apenas as pode pessoas que ter estão em casa. essa confirmação da obesidade? Ela vai precisar procurar um endocrinologista para ter essa confirmação? Ela pode fazer tem mais alguma forma que ela possa ver em casa para ter mais ou menos essa certeza se ela está ou não num quadro de obesidade? Então, a avaliação inicial é para saber se precisa procurar a ajuda de um profissional. Então, a avaliação inicial deu acima de 30, aí a gente já vai procurar um profissional, um nutricionista, um profissional de educação física, um endocrinologista que vai orientar melhor. Uma equipe, né, doutor? Isso, Muito que a gente não importante. trabalha sozinho, na verdade. Eu trabalho com uma equipe que me ajuda muito, que, na verdade, sozinho a gente hoje em dia não faz É nada. verdade. Então, é verdade. assim como a obesidade ela tem origem multifatorial, ela também tem que ser tratada multidisciplinar É também. verdade. Então, não adianta a gente tentar só com medicação, só com atividade física, só com dieta. A gente tem que unir tudo isso para conseguir esse objetivo maior. Isso é super importante de você colocar, porque infelizmente a maioria das pessoas ainda acha que para resolver a obesidade, basta fazer uma dieta super restritiva e ainda tem algumas pessoas que têm o hábito, por exemplo, de fazer dietas para um determinado objetivo, como um casamento, um evento, Nossa, né, para tem caber num mesmo. determinado vestido. E não sabem o quanto estão colocando a saúde em risco por conta desse efeito sanfona, né, doutor? Que é o fato de você eliminar, às vezes, uma quantidade muito alta de peso com medidas drásticas que vão trazer danos para a saúde. E em um curto tempo, né, assim, um curto intervalo de tempo, as pessoas não têm noção do impacto que isso tem, por exemplo, para alterar os hormônios, né? Como que é no consultório o perfil de clientela em relação a isso, doutor? Na verdade, eu sempre falo para os pacientes terem muito cuidado com as dietas do momento. As da moda, principalmente, Isso, né? A dieta da lua. Isso, porque na verdade algumas até funcionam, mas só que para pacientes específicos. Então não quer dizer que eu posso fazer a dieta low carb, que hoje estão falando muito. Super então, na moda, né? Pode dar certo para mim, mas pode dar errado para você e pode dar errado para outros pacientes. E é uma dieta que é por um tempo determinado. Então já vi muita gente tentando a dieta, por exemplo, low carb como estilo de vida. Então isso pode ter consequências no futuro que ainda a gente não sabe, porque é uma coisa recente. Mas que não tem nada que prove que a dieta equilibrada, na verdade, é a melhor alternativa para a gente chegar, no caso, no controle de peso, na saúde e no controlar a obesidade e diminuir os níveis de obesidade também. Então, no consultório chega de tudo. Então, chega às vezes pessoas que já fizeram 1000 dietas antes de chegar, chega pessoas que nunca fizeram nenhuma dieta, mas independente, a gente sempre passa por uma avaliação. Primeiro, eu avalio tanto o IMC, a gordura corporal, a estrutura muscular também, que é importante. E depois disso que a gente vai traçar um plano de uma meta, um tratamento que pode ser medicamentoso. Alguns tipos de pacientes precisam de tratamento medicamentoso. E aí a gente tem que auxiliar ao tratamento de atividade física e dieta, medicamentos. Isso sempre com muito cuidado, porque as pessoas hoje em dia encontram com muita facilidade medicamento para emagrecer. Conseguem uma Pega certa da O que eu- amiga, né? O que eu quero entender também, o pessoal de casa também, queira, é assim, como que a função do endocrinologista
nesse percurso, né? Porque, assim, as dietas, o nutricionista, acho que já é bem claro. Atividade física também. Mas como essa intervenção do endocrinologista pode alavancar e impulsionar aí esse resultado que ele espera? Perfeito. Primeiro, o endocrinologista vai descartar alguma origem da obesidade de alteração hormonal ou algum fator genético que influencia no desenvolvimento da obesidade. E a partir daí, a gente vai ter que, às vezes, tratar com medicamento. E não necessariamente medicamento para emagrecer. Porque tem paciente, por exemplo, com problema de hipotireoidismo, que a gente às vezes corrige o problema da tireoide e já consegue o emagrecimento sem o uso de nenhum medicamento para emagrecer. Ao passo que se essa pessoa não procurasse um tratamento, ele ia ficar aí dando murro em ponta de fato. Isso foi o que aconteceu com a minha mãe. Tem muitas pessoas assim que não conseguem chegar no resultado. E aí tentam vários tipos de dieta, várias atividades físicas, e aí, gente, não percebe, não consegue saber qual é o fator de fato que está desencadeando isso. Porque não fez uma avaliação médica. Porque exatamente não percebe qual é a influência que vem, né? Se é genética, como que tá os hormônios, como que tem essa avaliação também, não só essa avaliação que a gente conhece do IMC, ou da balança, ou do espelho. E a gente sabe que a pessoa chega no nutricionista e diz assim, não, eu sou super saudável. Passou 10 anos sem ir no médico. 10 anos que não faz nem um hemograma, exame de sangue. A minha mãe aconteceu isso. Ela tentava várias dietas. Passava semanas para poder, quando ela ia à praia principalmente, né, mãe? Queria entrar no maiô. E aí depois ela descobriu que ela não conseguia perder peso porque ela estava com problema de hipo. E aí ela tratou e hoje ela está manequim, assim, tipo eu. A minha irmã também, depois que ela começou a tomar um remedinho para tireoide, ela realmente, a disposição dela melhorou. Hoje ela consegue malhar, hoje ela dorme bem melhor. Antes ela não estava, o metabolismo estava mais lento mesmo, ela sentia isso. E foi depois que ela foi, realmente, no médico, pôde avaliar isso aí, começar a tomar remédio. Só que ela também toma, às vezes, algum remédio para ansiedade, pelo fato que ela estuda muito para concurso. Então, aí acaba comendo bastante, fica ansiosa. Então, uma série de coisas que tem que ser, acho que ajustada à realidade de cada pessoa, né? Ver o perfil ali dela, né? Ela, no caso, ela toma um ansiolítico. E só quem pode passar esse tipo de coisa é um médico, né? Avaliar a tua rotina e ver qual é o teu caso, como né? também entender... E não só a restrição alimentar. Ter esse discernimento de que depende de vários fatores, como o doutor Henrique estava falando, né? Muitas vezes, no caso desse, por exemplo, da sua irmã, acredito que seja interessante, por exemplo, o suporte de um profissional como psicólogo, por exemplo, alguém que trabalha o comportamento também dessas pessoas, porque não é só o que se coloca na boca também, né, doutor? Também tem todo um aspecto das emoções. E diante disso que a gente estava falando no bloco anterior, que a gente vive aí um momento onde a depressão e a ansiedade acomete uma série de outras pessoas, e infelizmente a gente reproduz muitas vezes o comportamento que a gente vê de descontar essas emoções na comida, na busca de um alívio imediato, que acaba criando um problema que vira uma bola de neve, né, doutor? Então, sem a ajuda de um profissional, vai ficar bem difícil mesmo. Isso, com certeza, porque, na verdade, a depressão, a ansiedade, a compulsão alimentar, que também é uma doença psicológica também, elas todas influenciam e podem causar a obesidade e, além disso, ainda pode complicar todo o tratamento de emagrecimento também. Então, mesmo que se a gente for pensar, às vezes, em só fazer a dieta, ou só tratar a causa hormonal, ou só fazer atividade física, não existe. Infelizmente, ou felizmente, eu acho, a gente pode tratar e deve tratar de um paciente de forma geral. Então, o paciente, ele é um ser biopsicossocial, né? Que a gente tem que tratar o psicológico dele, tem que ver o entorno dele como que é, porque tem paciente que fala, doutor, eu não consigo fazer atividade física. Aí eu não tenho tempo de fazer, eu tento achar um tempinho na agenda dele para fazer um pouquinho, pelo menos uma coisa leve, que talvez vai ajudar ele a chegar mais para frente no objetivo dele, né? Isso sempre eu avalio com meus pacientes, preocupo muito com isso, porque geralmente eu demoro muito nas minhas consultas, o pessoal fala, não, porque você fica tanto tempo? Porque eu acho que a gente tem que conhecer os pacientes. A gente entender, né? Com certeza, a gente tem que tentar entender de onde está vindo, por mais que por exames eu consigo entender muita coisa, mas só que tem coisas que às vezes eu peço o exame e vem tudo normal. Então eu tenho que continuar examinando o paciente, buscando as causas da origem da obesidade ou do problema que eu venha tratar, né? E também é importante alertar bastante para o uso de medicamentos, porque tem medicamentos que podem causar obesidade, que pode aumentar de peso. Ah, é? Quais? Então aí a gente, na verdade, os ansiolíticos, os remédios para dormir, para ansiedade, os antidepressivos, muitos deles causam aumento de peso. Então, que a gente às vezes até usa para emagrecer alguns tipos, mas outros tipos vão causar o contrário. Então a gente tem que usar com muito cautela esses medicamentos. As pessoas parecem ainda não entender que hoje em dia os medicamentos eles têm que ser consumidos, têm que ser tomados sob a supervisão de um médico, né? Principalmente se é um medicamento... Também? Tem casos? Já o anticoncepcional também ele na verdade pode ser administrado para um paciente que não tem orientação
para usar o anticoncepcional, ele pode causar aumento de peso também, sim. Tanto que dentro dos efeitos colaterais de todos eles, existe um aumento de peso. Claro, em algumas pessoas vai causar aumento de peso e outras não. Isso é relativo, né? Mas pode causar, sim. É aquele aumento de peso que as mulheres chamam de retenção de líquido, né? E ainda a gente tem que levar em consideração o uso de anticoncepcional. O uso do anticoncepcional, porque todos eles, os combinados, que a gente usa mais o via oral, todos eles são contraindicados para sobrepeso e obesidade. E às vezes a gente libera para todo mundo, mas só que, então, na verdade, quem está no sobrepeso... Não é muito bom? Alguns não são indicados. Isso, os combinados, que têm estrogênio e progesterona, eles são contraindicados por bula para sobrepeso e obesidade. Então, que aí a gente já faz a gente pensar 2 vezes antes de usar. Claro que a gente vê o custo-benefício, quer dizer, se vai fazer melhor, vai ser melhor para o paciente, ou se vai ser melhor, ou se ficar sem, vai ser pior, né? Mas só que já por bula ele é contraindicado. Então, os anticoncepcionais têm muitas restrições, né, doutor? Com certeza. Muitas restrições. Eu tenho enxaqueca de aura, é uma coisa que eu tenho que ficar longe de anticoncepcional. Isso, com certeza. Tive várias amigas que teve trombose por causa de anticoncepcional. Então, assim, é bem restrito. Pode ser um aliado quando bem usado. Então, a gente tem sob que usar... supervisão, né, doutor? Isso que eu ia falar. Você já pensou, pode ser catastrófico você fazer a utilização de algum desses medicamentos sem supervisão. Até porque, né, doutor, as pessoas não entendem que quando o médico ele prescreve um medicamento, ele está responsável pelo aquele medicamento, por possíveis fatores que possam vir, possíveis efeitos colaterais. Como muitas vezes esse medicamento ele precisa ir ser retirado gradativamente do organismo, né, que a gente chama de desmame, não é isso? Isso mesmo. Então, toda essa responsabilidade que a gente tem de passar o medicamento, na verdade, não é à toa. É, na verdade, porque ele tem riscos. E tudo que tem droga, riscos, né? Isso, a gente tem que ser administrado de forma correta e de forma responsável também, né? É verdade. Se você em casa está gostando, então, do papo, a gente vai agora para um breve intervalo comercial, mas já a gente volta com muito mais. Fica ligadinho aí.